Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectro molecular, hoje eu vou comentar com vocês um pouco de algumas análises que são feitas em infravermelho. Então já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei para vocês, pessoal, quais são as regiões infravermelhas de visão e que nós usamos basicamente em química analítica, o médio e o próximo. Normalmente infravermelho é baixa energia, né? Está abaixo de infravermelho, causa mudanças vibracionais nas ligações, por isso também muitas vezes chamada de espectrometria vibracional. Não ocorre transições eletrônicas devido à baixa energia. Então a gente viu até agora em UV-Vis e fluorescência molecular que os elétrons mudavam do nível eletrônico fundamental para excitado, e dentro dos níveis eletrônicos tinham vários níveis vibracionais. Na vibracional, permanece tudo no nível eletrônico fundamental, mas sem diferença dos níveis vibracionais, o oscilador harmônico, anarmônico, que eu já falei na aula anterior. Expliquei para vocês um pouco dos movimentos, apresentei, na verdade, o que acontece quando a molécula absorve infravermelho, as vibrações, os estiramentos, os balanços. E quais são os tipos de análises que podem ser feitas em infravermelho? Podem ser análises por transmitâncias, daí pode acontecer amostras sólidas, líquidas ou gasosas, é um pouquinho diferente para cada uma delas. Ou análise por reflectância, que tem a total atenuada e a difusa. Começar falando de transmitância de sólidos, pessoal. Normalmente nós diluímos os sólidos em brometo de potássio numa concentração variando de 0,5 a 1%. Muitas vezes, pessoal, eu ponho uma pequena quantidade de cada um deles. Tem professor que pede para pesar realmente 100 mg, por exemplo, do brometo de potássio e 0,5 mg ou 1 mg da amostra. Daí varia muito da condição. Se você quer fazer uma comparação bem quantitativa, o ideal é você pesar. Se é só uma análise mais qualitativa, pode ser feito mais no olho mesmo, uma quantidade aproximada. O KBR, pessoal, tem que ser grau espectroscópico, então ele tem que ter uma pureza adequada. Porque o KBR, eu já falei, né, ele é totalmente transparente infravermelho, eu comentei isso no aula de suportes. Ele tem que ser com estufa a temperatura maior que 120 graus. Por quê? Porque a água absorve infravermelho e a emanação do secador para não pegar umidade. Aliás, normalmente quando a gente trabalha em infravermelho, é comum na própria sala ter desumidificadores para minimizar a umidade do ar, porque a água também tem absorções no infravermelho, tudo bem? Algumas vezes eu posso substituir o KBR por óleo mineral, mas tem alguns problemas. Então eu faço uma pulverização no almofariz com pistilo, homogenizo e faço uma pastilha com essa mistura. Então, pessoal, aqui o KBR seco, é um sólido branco. Eu coloco com minha amostra no almofariz, normalmente a gente usa almofariz de ágata, porque vidro ou porcelana pode soltar material para a amostra, o de ágata não, ele é mais duro, então eu consigo homogeneizar sem contaminar a amostra. Coloco num pastilhador, como esse daqui, tem várias pecinhas, ponho numa prensa, então põe uma alta pressão nesse sólido, ele sinteriza e eu faço uma pastilhazinha, como está na imagem aqui, colocando num suporte próprio já para o equipamento. Cada equipamento tem o seu suporte para pastilhas. Tudo bem, pessoal? Normalmente limpa tudo com diclorometano, porque o diclorometano dissolve bem todas as amostras analisadas e não deixa resíduo e contamine. Né? O vermelho não tem absorção significativa no infravermelho também. Tudo bem, pessoal? Quando eu uso no JOL, né, que é o óleo mineral, é o mesmo que se compra em farmácia, que costuma dar para pessoas que estão precisando de ventre. Eu faço uma suspensão e ponho a suspensão no suporte para líquidos. O problema no Nujol, pessoal, aqui embaixo temos o espectro do Nujol. Ele tem absorções de infravermelho. Tudo bem? Então, depende da região que eu quero analisar, eu não posso usar Nujol.
Existe o fluorolube, que daí é um composto halogenado que também é oleoso e não tem absorções. Mas de verdade, pessoal, trabalhar com esses dois óleos aí fica uma sujeira, uma meleca para fazer a limpeza. Você tem que passar vários solventes, mas aí tem que passar um solvente, secar, passar outro, porque primeiro pode absorver infravermelho. É, acho que eu fiz uma vez só na vida e nunca mais quero fazer suspensão em óleo. Certo, pessoal? Mas depende do tipo de análise, é melhor fazer em óleo do que em KBR. Para líquidos, pessoal, é mais simples, né? Eu simplesmente gotejo minhas amostras em janelas ou de brometo de potássio ou cloreto de sódio. O brometo de potássio, pessoal, ele é transparente entre 4.000 e 400 centímetros menos 1, que é normalmente a faixa que se trabalha em infravermelho. A gente trabalha em número de onda, não comprimento, tá? O cloreto de sódio, ele corta em 650 centímetros a menos 1. Bem, então tem uma região lá que ele não permite análise, mas nas regiões de menor número de onda. Então depende da análise. Lembrando, como são dois sais solúveis em água, não pode ter água na minha amostra. Então são solventes anidros. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma resquício de umidade, você começa a esbranquiçar essa janela devido à solubilização. São caríssimas essas janelas, por quê? Porque eles são praticamente vidros feitos com brometo de potássio ou cloreto de sódio. Você olha, realmente é totalmente transparente. Então, é um macrocristal. Para obter esse macrocristal, tem que ser uma cristalização muito lenta, para não dar defeitos na cristalização. Eles têm que ter alta pureza. Então, essas janelas são caríssimas. Quando tem água, pessoal, é preferível usar fluoreto de cálcio, que daí é insolúvel em água. Então, tem soluções aquosas ou amostras que contenham água, o ideal é usar o fluoreto de potássio, mas também não é barato, porque também tem uma alta necessidade da cristalização ser perfeita para não dar defeitos no cristal, para ele ficar grande e totalmente transparente, como se fosse um vidro, pessoal. Se vocês olharem, vocês vão ter a impressão que é um vidro. Tem também o iodeto de césio, tem vários materiais, mas os mais comuns são o cloreto de sódio, que é mais barato, o brometo de potássio ou o fluoreto de cálcio. Então, pessoal, como eu já apresentei no JOL, esse é um esquema de um tipo de aparelho, né? A janela é circular, então coloco minha amostra entre duas janelinhas desses materiais, faço o sanduichinho, coloco no suporte adequado e faço a análise de transmitância da minha amostra. E para gás, pessoal, existem células próprias de gases, como essas daqui. Ela tem uma entrada e uma saída. Normalmente, inicialmente, eu ponho vácuo nela para remover oxigênio, principalmente gás carbônico, que tem uma absorção no infravermelho. Depois preencho com o meu gás e coloco no meu aparelho para fazer a leitura do espectro de infravermelho. Tudo bem, pessoal? Depende do tipo de análise, não precisa. Por exemplo, a gente faz uma análise lá de espectro rotavibracional de HCl e DCl na fase de vapor. Então, a gente só faz a reação que gera esses gases e vão para a célula que nem precisa estar em vácuo. Tudo bem, pessoal? Agora, a análise de reflectância, a total atenuada, a primeira que eu vou falar para vocês. Ela serve tanto para amostras sólidas quanto líquidas. Eu coloco minha amostra sobre um cristal de alto índice de refração. O que acontece? O feixe refrata, mas em um dado ângulo crítico, ele sofre uma reflexão total do feixe dentro do cristal. Bem, então esse ângulo já é predeterminado quando o aparelho é comprado, né? Depende do tipo de cristal que a gente usa. Normalmente é de seleneto de zinco, que eu uso no laboratório é desse material. Só que tem uma pequena penetração da onda de infravermelho, do feixe infravermelho, no meio menos denso, né? Que chama onda evanescente, que é onde vai estar minha amostra sobre esse cristal. Então, contém absorção da onda evanescente pela amostra. Então, normalmente é assim que é uma análise de ATR. A amostra fica em cima, o feixe vem. Cada reflexão tem uma pequena absorção. Depois, o feixe vai para o detector
E tem um trabalho, posteriormente, né, que é o transformado de Fourier, que eu vou falar na próxima aula, que reconhece as absorções e transforma em espectro. E a reflectância difusa, também chamada de DR, ela serve só para amostras sólidas. Normalmente, o feixe vermelho incide num pó finalmente dividido e começa a acontecer reflexões em várias direções. Então, existem absorções e reflexões ao mesmo tempo. Então, tem a atenuação novamente do feixe refletido e mais ou menos assim que funciona, tá, pessoal? Agora eu estou no meu limite de espectroscopia, tá? Então, desculpa, eu vou falar bem o básico. Eu tenho um feixe infravermelho, ele vai permeando no sólido, ao mesmo tempo que vai sofrendo reflexões e difusões, e esse feixe refletido sofre uma atenuação que, por transformar de Fourier, o equipamento transforma em espectro. Tudo bem, pessoal? Em pó, normalmente é um trabalho mais em laboratório, mas já existe comercialmente outras maneiras. Por exemplo, aqui é um equipamento utilizado para medir o teor de açúcar na uva para produção de vinho, né? Normalmente na enologia se usa bastante esses conceitos. Ele já tem todo um software, tudo que já emite infravermelho sobre a uva, capta o feixe difuso e tem toda uma conversão, tem toda uma computação junto no meio, não é só puramente a atenuação, tem todas variações com softwares para determinar a concentração de açúcar em uva, para determinar o ponto de colheita para a produção do vinho. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Isso aprendi com um amigo meu enólogo. E tem para cana-de-açúcar também. Eu sei que tem alguns medicamentos que já tem esses sensores e você pode determinar o controle de qualidade dele só usando essa técnica. Não é o termômetro de infravermelho, pessoal. É diferente o conceito. O termômetro de infravermelho está se usando bastante agora. Ele só capta a onda infravermelha que nós emitimos, né? Porque o infravermelho também é associado à temperatura. Então, quanto mais infravermelho nós emitimos, maior nossa temperatura, e os termômetros são só sensíveis a isso, né? Eles captam o infravermelho que nós emitimos. Tudo bem, pessoal? É totalmente diferente os trabalhos. As análises, pessoal, podem ser qualitativas, são as mais comuns, que é usada para identificação molecular e de grupos funcionais das moléculas. Tudo bem? Vocês encontram em vários livros tabelas como essas daqui. O tipo de ligação, em qual função ela se encontra, qual é a região que vai acontecer a absorção e se a intensidade é alta, média, variável, depende do tipo de ligação, tudo bem? Então, tem ligações CHs, que pode ser de alcano, alceno, alcino ou aromático, tem diferentes bandas de absorção, a ligação dupla, a ligação tripla, de carbono-carbono, tudo bem? Ligação OH, tudo bem, pessoal? Tem várias regiões. Lembra que eu falei, ó, a água tem uma absorção entre 3.200 e 3.600 centímetros menos 1, que é larga. Por isso que eu falei que o KBR tem que ser seco para tirar a umidade. A ligação CO, C dupla O, CE, NNO. Então, cada ligação tem um tipo de absorção que vai cair numa região. Então, você encontra diversos livros com diversas tabelas, até comentam se é estiramento, se é deformação no plano, se é tesoura, tudo bem? Então, é só para exemplificar. Além disso, pessoal, tem uma região chamada impressão digital do espectro. Bem, ela ocorre entre 1.200 a 700 centímetros a menos 1, e as bandas de absorção próximas acabam tendo combinações entre as ligações. Bem, então, ligações mais próximas acabam tendo combinações, e isso depende muito da estrutura molecular. Então, cada molécula vai ter a sua próprio espectro característico nessa região, por isso chama impressão digital. A
determinação não é tão trivial. Eu tive um professor na faculdade que era bem letrado, ele olhava a impressão digital e já conseguia determinar qual molécula que era ou reduzir. Então, para infravermelho análise qualitativa é dessa forma, como se fosse um quebra-cabeça. Você vai vendo as bandas, vê também a impressão digital e consegue determinar quais as funções presentes e o composto analisado, tudo bem? Hoje em dia a pessoa já tem software, então eu posso fazer infravermelho da minha amostra e um próprio banco de dados interno faz essa comparação das bandas presentes da impressão digital e determina o composto. A gente vê muito isso, quem assistia o seriado CSI, o pessoal fazia algumas análises lá que parecia uma luzinha vermelha, identificava e chegava, era tal composto. Tem uma suspensão de descrença no meio, pessoal, não era tão rápido assim, mas sim, existe banco de dados, espectro infravermelho, que pode ajudar na identificação da nossa molécula, tudo bem, da nossa amostra. E também, com análises quantitativas, elas são mais comuns no infravermelho próximo, tá? Mas ainda pode ser feito no médio. Eu conheço mais determinações no próximo. Elas são bem diferentes de como é feito no VVIS. Lembra que eu falei, no VVIS eu vi o máximo de distorção do meu espectro, né? Marcava um comprimento de onda e fazia uma curva analítica naquele comprimento de onda. Já no infravermelho, você pode ter relações não lineares entre a absorção e a concentração do analito na amostra. Então, normalmente você depende de calibrações multivariadas. Bem, então, eu não meço só em comprimento de onda, posso ter que medir em vários. Tem uma determinação que o pessoal faz no laboratório, que é de paracetamol e medicamento, que você não só aumenta a concentração do analito, é feito por reflectância difusa, inclusive, mas você não pode, como o comprimido de paracetamol não tem só paracetamol, tem vários outros compostos que são recipientes, tem carbonatos, tem estearatos, tem outras substâncias na composição. Então eu vou mudando a composição entre elas para ver quanto isso afeta na absorção específica para o paracetamol, para assim construir minha curva analítica, tudo bem? Então ela não é tão simples quanto o VVIS, tá? Normalmente ela depende de métodos computacionais também, tem próprio análises quimiométricas. Aquele sensor que eu mostrei para vocês de uva trabalha com isso também. Então ela já tem um software aplicado que vê a combinação de absorção entre os componentes que podem estar presentes para aí sim determinar uma concentração. Tudo bem? Então, eu faço uma curva analítica, mas ela não é tão simples. Ela tem que ter vários pontos de determinação, várias composições. Claro, pessoal, como eu falei, eu estou no limite do meu conhecimento aqui, pessoal, infravermelho realmente é a minha espectrometria mais fraca, eu admito isso. Então, eu li bastante para poder essa aula, mas essa aula vai ser bem mais básica. Tudo bem? Na próxima aula eu vou falar de infravermelho dos aparelhos e da transformada de Fourier. Essa então foi a videoaula de hoje, pessoal, espero que tenham gostado. Por favor, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like no vídeo. Isso ajuda bastante o crescimento do canal frente à plataforma. Sigam o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Estou quase finalizando a espectro analítica e, pessoal, pretendo mais para frente fazer algumas aulas usando o Origin. Assim como eu fiz com o Excel, o Origin é uma outra ferramenta, né, um outro software que é muito utilizado em química analítica, que possui ferramentas diferentes do Excel, que eu pretendo trabalhar com vocês também. Então, futuramente deve ter 1 ou 2 vídeos sobre o uso do Origin em química analítica. Tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.